Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Esse é o último estudo bíblico, então sem mais delongas, vamos começar com uma oração. Pai do céu, obrigado por mais um dia concedido a nós. Que o Senhor abençoe esse estudo bíblico, que o Senhor venha falar e não eu. Que o Senhor transforme o coração de cada pessoa que esteja assistindo. Que ela se desejo de se entregar a Ti, para que todos estejamos juntos no céu naquele dia, em nome de Jesus, amém. Todo cristão verdadeiro nasce do reino de Deus como missionário, ou seja, toda pessoa que foi salva tem como seu primeiro impulso o desejo de salvar alguém. Na verdade, Deus nos chamou também para a tarefa de trabalhar lado a lado com Ele na salvação dos nossos semelhantes. Não só os pastores devem fazer isso. O Espírito Santo capacita todo crente a fim de que, segundo os dons recebidos, possa cumprir sua parte num projeto missionário de Deus. Esse é o ensino da Bíblia. De acordo com a afirmação de Jesus, como devemos ser? Mateus 5, 13 e 14. Vamos para Mateus 5, 13 e 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Verso 3. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, de acordo com a afirmação de Jesus, como devemos ser? Sal da terra e luz do mundo. Quando é que o cristão se torna luz no mundo? Atos 1, 8. Vamos para Atos 1, 8. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, quando é que o cristão se torna luz no mundo? Mas recebeis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Qual é a dádiva do Espírito Santo? Aqueles que o aceitam. 1 Coríntios 2, do 7 ao 11 e Gálatas 5, 22, 23. Vamos para 1 Coríntios 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a uma é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Agora vamos para Gálatas 5, 22 e 23.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Efésios 4, do 11 ao 15. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, quais são os dons de capacitação na igreja e qual é o objetivo deles? Então, os dons são pastores, profetas, evangelistas, e mestres. Agora, para que o objetivo deles? Para edificar o corpo de Cristo. Edificação do corpo de Cristo. Edificação do corpo de Cristo. Então, esses são os dons, alguns dons e o objetivo deles, que é a edificação do corpo de Cristo. Que dom Deus considera o mais importante? 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, 13. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um cimbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Então, que dom Deus considera o mais importante? Dom de línguas? Falso. Dom do amor? Verdadeiro. Dom de curar? Falso. Então, para Deus, o mais importante é o amor. O que Deus espera de mim quando descubro meus dons? 1 Timóteo 4, 14. Vamos para 1 Timóteo 4, 14.
Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, como a imposição das mãos do presbitério. Então, que Deus espera de mim quando descubro o meu dom. Não te faças negligente para com o dom que há em vós. O que a Bíblia diz que somos após o batismo? 1 Pedro 2:9. Vamos para 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prosperidade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que a Bíblia diz que somos após o batismo? Membros passivos da igreja. Falso. Tornamo-nos ministros ou sacerdotes de Deus. Verdadeiro. Então, mesmo que se batizamos e nos tornamos da igreja, nós somos raça eleita de Deus. Qual é a missão que recebemos de Jesus hoje? Mateus 28, 19 e 20. Mateus 8, 19 e 20. Então, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Perdão, 28. Mateus 28, 19, 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, qual é a missão que recebemos de Jesus hoje? Ide, portanto, fazei discípulos batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Para crescer espiritualmente, todo crente deve estudar diariamente a Bíblia, orar e trabalhar para levar pessoas a Cristo, seja pela oração intercessora, testemunho pessoal ou ensino da Bíblia. Tal experiência não é mera opção, é condição para recebermos o batismo do Espírito Santo, essencial à nossa caminhada rumo ao céu. Ou fazemos essas coisas, ou morremos espiritualmente. Recapitulação. Jesus afirmou que
devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Torno-me luz do mundo quando tenho comunhão diária com Deus e o poder do Espírito Santo em minha vida. Todos os que aceitam a Cristo recebem dons e ministérios. Há na igreja vários dons de capacitação. O dom mais importante para Deus é o amor. Quando descubro meus dons, Deus espera de mim fidelidade no uso deles. Após o batismo, nos tornamos eleitos de Deus. O batismo é a ordenação do crente ao ministério. Jesus nos confiou a missão de pregar o Evangelho. Compromisso de fé. Deixe nos comentários. Você deseja ser um membro ativo na igreja? Você quer usar os seus dons e glorificar a Deus? Você aceita a missão de Jesus e está disposto a pregar o Evangelho? Esse foi o estudo de hoje. Como eu disse, o último estudo. Eu espero que vocês tenham acompanhado esse estudo bíblico, essa série de estudo, que Deus tenha tocado no seu coração e transformado para juntos irmos para o céu. Se vocês tiverem alguma dúvida, não fique com vergonha de perguntar, que eu irei responder todos. E eu quero convidar vocês para irem a uma igreja adventista perto de vocês, sábado de manhã. Então, fiquem com Deus todos vocês.